Olá, tudo bem? Eu sou o professor Ricardo Santa Cruz e é um prazer te receber aqui no nosso canal. Afinal de contas, esse é o canal do professor de Educação Física. A nossa aula de hoje será sobre a lógica interna do futsal. Futsal, que é uma modalidade amplamente praticada em nosso país e precisa ser estudada dentro aí da área de Educação Física. Antes de começar a aula, eu peço a você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, que se inscreva, que ative o sininho para receber as notificações e todos os nossos conteúdos. Assim você vai estar nos ajudando a produzir mais conteúdos na área de educação física. Os aspectos da lógica interna no jogo de futsal. Esse conteúdo é extraído do Manual Evolução de Futsal, produzido pela Conmebol, e aí que nós vamos colocar esse conteúdo dentro do nosso canal, nos aspectos relacionados à modalidade de futsal. Bem, o futsal é um jogo que vai exigir muita mobilidade, né? Uma mobilidade constante e simultânea dos jogadores e da bola num espaço compartilhado e reduzido. Então, a primeira característica do futsal dentro dessa lógica interna é que é um esporte muito dinâmico. Então, o dinamismo é uma das características do jogo de futsal, que também é uma modalidade caracterizada pela atitude dos jogadores em pressionar a bola, independentemente do local da quadra. Um jogo que os atletas precisam pressionar a bola o tempo inteiro, o que vai exigir uma movimentação mais inteligente desses jogadores. Então, uma outra característica é a marcação intensa dentro da lógica interna do futsal. Embora a quadra de futsal meça aí 800 metros quadrados, né? Grande parte das quadras tem uma medida de 40 metros por 20, o futsal é uma modalidade que o espaço onde os jogadores se localizam, né, naquele centro do jogo, é frequentemente reduzido, o que vai facilitar justamente essa marcação intensa e vai acelerar a velocidade da tomada de decisão dos atletas. Então, uma característica que vai acelerar essa tomada de decisão dos atletas é o espaço reduzido do campo de jogo. Se tratando de uma modalidade esportiva, né, que tem como característica a criatividade dos jogadores e os pequenos ajustes ou ajustes repentinos nos seus planos de ação, para que eles possam responder dentro de uma certa organização do jogo às ações do adversário e os próprios erros dos seus colegas, o futsal é uma modalidade que tem como característica a auto-organização. Dentro do futsal, uma terminologia que se usa atualmente é a rotação contextualizada. Essa rotação contextualizada trata-se da ocupação e desocupação tática dos espaços do jogo. Por um lado, a defesa, quem está sem a posse da bola, tenta restringir os espaços do adversário. Por outro lado, a equipe que está atacando precisa ampliar e criar novos espaços, espaços úteis, para que esse ataque tenha uma certa consistência. Dessa forma, essa dinâmica vai acontecer sempre no ambiente de imprevisibilidade e de instabilidade. O futsal é uma modalidade que a gente não pode prever a ordem com que as coisas acontecem, a frequência, os acontecimentos, as estruturas técnicas e táticas. Essa característica do futsal vai sobrecarregar a parte cognitiva dos jogadores e vai exigir deles um alto nível de concentração e organização. Então, nesse sentido, uma das características da lógica interna do futsal é a imprevisibilidade das ações. Dentro dessa imprevisibilidade, o futsal demanda grande organização. Essa organização compreende a dimensão estratégico-tática do jogo, ou seja, a dimensão cognitiva, a dimensão inteligente do jogo de futsal, que vai fazer uma interface entre a estratégia, que nós vamos entender como as decisões prévias, né, as estratégias tomadas pelos atletas, pelos técnicos, e também a tática, que são aquelas decisões em curso, aquelas decisões estratégicas que acontecem no desenvolvimento do jogo. E que são organizadas por princípios e comportamentos táticos, né, para enfrentar os diferentes momentos do jogo. A equipe e os atletas precisam de uma certa organização. Uma característica da lógica interna do futsal
que é marcante são os seus princípios táticos. Trata-se de um conjunto de referências que vão orientar o comportamento dos jogadores nos diferentes momentos do jogo. Esses princípios táticos, por exemplo, são balizados nas zonas de disputa da bola. Então, os princípios devem ser baseados na criação da superioridade numérica, em evitar a igualdade numérica e recusar a inferioridade numérica. Esses três aspectos vão balizar os princípios táticos do futsal, e esses princípios são sustentados pelas interações que existem entre os jogadores e a sua própria comunicação motora. Falando em comunicação motora, essa é uma outra característica pertencente à lógica interna do futsal e representa aquelas relações táticas entre os jogadores durante o jogo, o que nós vamos entender como o jogo associativo. O jogo a 2, o jogo a 3, o jogo a 4, as tabelas, as triangulações, sem descartar a tática individual, para enfrentar os momentos do jogo. Nesse sentido, o futsal apresenta, na atualidade, 6 diferentes momentos. Quais são esses momentos? É importante que a gente possa caracterizar. O primeiro momento é a organização defensiva da equipe quando está sem a posse de bola. O segundo momento é a transição da defesa para o ataque, quando a equipe retoma a posse de bola e vai fazer uma transição para o ataque, onde nós entendemos como contra-ataque. Um outro momento do jogo, que é muito importante, é a organização ofensiva. Quando a equipe está com a posse de bola, como é que ela vai se organizar ofensivamente? E também, no momento de perca dessa bola, a transição, o retorno defensivo, né? A transição de retorno de ataque para a defesa. Um outro ponto importante e um momento decisivo nos jogos de futsal são as bolas paradas. Tanto as bolas ofensivas, no intuito de criar oportunidades para marcar o gol, como as bolas paradas defensivas, né? A marcação para evitar o gol do adversário. O sexto momento, que é muito importante na atualidade, que se usa muito durante a parte final, principalmente dos jogos, é a utilização do goleiro-linha. Tanto o goleiro-linha ofensivo, né? Na condição de causar uma superioridade numérica para que possa chegar ao gol do adversário, como também a marcação do goleiro-linha adversário, montando aí uma estratégia defensiva de goleiro-linha, de marcação para goleiro-linha. Essa modificação constante que existe nessas situações de jogo e nesses diferentes momentos que eu citei agora, vão exigir um jogador muito versátil taticamente, isto é, aquele que vai cumprir diferentes funções táticas durante o jogo, que saiba responder a essas diferentes funções que lhe são exigidas, junto com os demais companheiros da sua equipe, de forma muito criativa. No futsal, nós entendemos que existe pouco espaço, né, pelo tamanho reduzido da quadra, associado a uma intensa marcação, que é muito característica do jogo, e isso vai demandar um tempo reduzido, um menor tempo para que esses atletas possam tomar decisões. Que decisões? Decisões para perceber, para analisar e para decidir o que fazer. Então, essa tomada de decisão no futsal exige que esse atleta aprenda a agir com antecedência nas situações de jogo. Ele também deve adiantar-se aos acontecimentos que vão ocorrer durante o jogo e também a pensar no próximo instante. Essas características fazem parte da lógica interna, o que a gente vai entender como a inteligência do atleta, né? A parte cognitiva que é fundamental para se disputar um jogo de futsal. Ser inteligente nesse aspecto tem relação com a capacidade dos jogadores lidarem com grandes blocos de informações. Então, na medida que esses atletas vão se desenvolvendo, vão sendo integrados em categorias maiores, esse bloco de informações táticas, principalmente, vão ser no maior nível. E, em função disso, as aquisições anteriores, né, e o estado que ele chega nessa condição vai ser muito importante para que ele possa desenvolver as ações técnico-táticas, estratégicas da melhor forma possível. No futsal, uma característica marcante aí e que compõe essa lógica interna da modalidade é a mudança nas regras, né, que teve um impacto elevado, principalmente no comportamento desses atletas e da equipe dentro da quadra. Essas mudanças na regra, que vem ocorrendo ano a ano, estimulam a consecução de muitos gols.
Muito em virtude de quê? Do espaço reduzido do campo de jogo, em virtude da validade do gol de dentro da área, né, que é uma regra que já se utiliza há algum tempo e que aumentou o número de finalizações e, consequentemente, o número de gols. Outro aspecto também, o uso das faltas cumulativas, né? A partir da quinta falta, você vai ter os tiros livres diretos, que vão ter uma maior incidência e possibilidades de gols. E também a possibilidade de se atuar com um goleiro-linha, né? Que vai criar uma superioridade numérica, com grandes possibilidades também de aumentar a consecução dos gols. As balizas relativamente pequenas, as traves pequenas, vão exigir dos jogadores aí muita precisão nas finalizações e essas equipes vão ter que criar taticamente zonas de finalização mais próximas a essas balizas. Então, as regras do futsal também fazem parte aí desse conjunto de aspectos que vão formatar essa lógica interna da modalidade. O futsal é um jogo que vai exigir do atleta uma dupla tarefa. Esse atleta vai precisar executar suas funções motoras baseado nos seus aspectos cognitivos. E aí nós vamos formar uma grande unidade, chamada de unidade técnica e tática. A técnica que advém dos movimentos, da execução do movimento, esses movimentos que são condizentes com os aspectos cognitivos, né? E também com as estratégias táticas que são organizadas pela equipe. Nesse sentido, o jogador mais técnico é aquele que vai ajustar os seus gestos, os seus movimentos, aquelas solicitações do ambiente, né, do ambiente do jogo, da imprevisibilidade do jogo de futsal, usando seus gestos sempre com um sentido mais tático. Chegamos ao final da nossa aula, onde nós tratamos sobre a lógica interna do futsal. Se você gostou dessa aula, deixa o seu like, deixa um comentário. E o mais importante, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A sua inscrição no nosso canal é muito importante. E se você quer ser membro VIP do nosso canal, quer participar mais efetivamente e colaborar com o nosso canal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para que você se torne mais um membro do nosso canal. Eu agradeço mais uma vez pela aula. Dessa vez falamos da lógica interna do futsal.